passada aqui foi uma benção. Quarta-feira à noite foi uma benção. Quinta foi uma benção. E vai continuar sendo bênção em nossas vidas. Amém? Graças a Deus por isso. Queria que você abrisse as vossas Bíblias. O Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17. Glória a Deus. Capítulo. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17. Texto conhecido, mas que o Senhor vai falar conosco mais esta manhã. Em nome de Jesus. Diz assim o texto: ora, aconteceu que um daqueles dias estava ele ensinando, e achava-se ali assentados os fariseus, mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo-lhe um leito, um paralítico, e procuraram introduzi-lo, pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram ao leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os seus pecados. E os escribas fariseus arrazoavam, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhe: que arrazoais entre vós os corações? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse o paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, estamos diante de um texto que o Senhor, o terceiro milagre, ele já realizando. E logo vemos no texto que ele estava o quê? Ensinando. Como sempre foi o propósito do Senhor, sempre está ensinando a palavra junto dele, seus discípulos e uma grande multidão que o acompanhava. E nós vemos aqui nesse texto que se tratava de um paralítico, e sendo esse homem 38 anos, em outros textos você vai encontrar esse mesmo texto que está escrito lá em Mateus capítulo 9, de 1 a 8, e Marcos 2, de 1 a 12. Todos viram esses sinais, todos viram esses prodígios, todos viram aqueles que o Senhor fez, mas cada um tem uma particularidade de escrever o Evangelho, mas todo tem o mesmo conteúdo, que é o Senhor Jesus Cristo, os seus ensinamentos, a cura, os milagres e os seus grandes feitos. E nós vemos aqui nesse texto que o próprio Senhor estava ensinando, e junto dele estavam os seus opositores, os fariseus, os judeus, e vieram de todos os lugares ali para o quê? Para confrontar o Senhor Jesus Cristo. Mas toda vez que confrontavam, eles eram derrotados, porque quem estava falando é o Senhor dos Senhores. Aleluia! E quando nós vemos aqui esse texto que fala a respeito desse paralítico, muitas vezes que ele estava sendo para chegar diante do Senhor, vemos que tinha o quê? Impedimentos por causa da grande multidão que não deixava ele entrar, porque o interesse daqueles amigos, aqueles 4 homens, era levar a ele a presença de Jesus. O propósito era levar esse homem à presença de Jesus, porque lá dentro daquela casa, lá dentro daquele lugar, estava existindo, ou seja, existia vida. Lá dentro daquela casa existia cura. Dentro daquela casa existia saúde. Naquela casa existia libertação e salvação. Então esses homens se condoeram, ou seja, se condoeram com esse homem,
para levar esse paralítico até a presença do Senhor. De que maneira? Como chegar? Não sabiam que a multidão talvez impediria, mas quando chegaram diante daquela casa, não puderam entrar, mas eles arrumaram um jeito. Um jeito que poderia salvar e trazer a bênção para aquela vida. E de muitas das vezes, de repente alguém já falou para você: olha, vamos à casa do Senhor, que Deus vai dar jeito naquilo que não tem jeito. Nós ouvimos um pastor muitas anos dizer isso, que Deus dá jeito naquilo que não tem jeito. E o Senhor está nesse lugar nesta manhã. Ele está nesse lugar porque nós não viemos simplesmente por vir. Não vim aqui apenas para falar com o irmão A ou o irmão B. Eu vim aqui porque eu tenho o desejo no meu coração de adorar o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis. Então naquela casa estava lá esse Senhor, o Senhor Jesus Cristo. E a multidão estava ali ouvindo o que o Senhor, os seus ensinamentos. E quando chegam os 4 homens com esse paralítico em uma cana, não tem condições de atravessar aquela multidão para levar à presença do Senhor. Mas eles fizeram o seguinte: os telhados, quando falam errado, os telhados eram retos, é apenas por fora que tinham acesso. Então eles tomaram um jeito de fazer com que tirasse as telhas e descesse aquele homem na presença de Jesus. E assim foi dito e foi feito. Mas como o Senhor estava ensinando, Ele estava falando a respeito do reino, logicamente. E quando esse homem aparece diante do Senhor, o Senhor para tudo. Por quê? Porque Ele deu a atenção exclusivamente àquele homem. Aleluia. O Senhor pode estar fazendo muitas coisas, mas quando você chega diante dEle, Ele dá uma atenção especial. Aleluia. Então esse homem chegou diante de Jesus Cristo, e o Senhor parou o que estava fazendo, parou o que estava falando, parou o que estava ali conversando com os seus discípulos, e aquela multidão, Ele parou e disse: homem, perdoados são os teus pecados. Aleluia. Irmãos, você percebe que quantas pessoas tinham ali, além dos discípulos e a multidão? Não temos esse número, mas o Senhor olhou apenas para uma pessoa, para dar uma atenção especial, porque a necessidade daquele homem era muito grande, porque ele estava doente, era enfermo, paralítico, não podia andar. Por isso chegou na mão de 4 homens para trazê-lo até Jesus. Então o Senhor agora começa uma situação diante daquele homem, e a multidão apenas observando o que ia acontecer. Aleluia. Principalmente esses opositores que estavam ali para confrontar o Senhor de alguma forma, e a primeira coisa que já fizeram foi: somente o Senhor pode perdoar pecados. Mas Jesus, na sua onisciência, conhecendo os pensamentos dele, disse: que arrazoar em vossos corações, porque estão pensando coisas desta maneira. E o Senhor obviamente confrontou-os ali para dizer que o Senhor tem poder para perdoar pecados e para curar o enfermo. Ou seja, a autoridade do Senhor, ela é suprema. A autoridade do Senhor, ela é grande, ela é sobre todas as coisas. Porque diz o Senhor a palavra que Ele é o Senhor do Senhor, Rei dos Reis, aleluia, e Deus dos deuses. Ou seja, todo o poder, Ele está dizendo, todo o poder, toda a autoridade é dado nos céus e na terra, e principalmente ao Senhor Jesus, que veio com um propósito, ou seja, Ele veio com o incumbir de uma coisa, trazer a salvação. Essa salvação Ele otorgou autoridade para poder perdoar pecados e curar os enfermos. Aleluia. Mas como vamos voltar aqui, este homem, quando ele chega ali na presença do Senhor, foi colocado ali diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã, que muitas das vezes nós encontramos impedimentos e não achamos saída. Ou seja, nós encontramos impedimentos para que alguma coisa aconteça dentro de nós. Eu quero dizer para você que nesta manhã você está encontrando, você quer encontrar Jesus, mas você não encontra, não chega como chegar ao Senhor. Mas nesta manhã Ele diz a você: você pode entrar
pelo telhado. As portas estão fechadas, as barreiras são grandes, mas tem um telhado que você pode descer. Aleluia. O Senhor, como nós dizemos, o Senhor abre porta onde não tem portas. E nós olhamos lá para Romanos, quando Paulo faz a menção de Abraão. Romanos 4, capítulo 17, vai dizer que o Senhor, aleluia, faz, ou seja, Ele abre porta onde não tem porta, ou seja, faz aparecer, ou seja, chama a existência daquilo que não existe. Como nós acabamos de cantar a respeito, não andamos por vista, não andamos por que vemos, nós andamos por fé. E aqui foi a fé, primeiramente, desses 4 homens. Não, nós vamos pegar ele, nós vamos levar ele. Porque ele não tinha noção nenhuma de como fazer, como ir. Ou seja, esses 4 homens tiveram uma atitude de fé. Aleluia. E nesta manhã, ou seja, como nós acabamos de cantar, e a palavra vai dizer, o próprio Paulo dizendo que nós não vivemos pelo que vemos por fé, e é a partir disso que nós estamos vivendo, ou seja, nós estamos aqui pela fé, nós estamos aqui porque cremos no Senhor que é todo poderoso para agir em minha vida, para agir na sua vida, seja qual for a circunstância, seja qual for a situação, o Senhor tem uma porta aberta, o Senhor tem sempre um escape. Aleluia. Se nós olharmos de Gênesis, Apocalipse, o Senhor vai nos dar trazendo palavra de incentivo, palavra de renovo, palavra de fé, palavra de confiança, palavra de esperança, sempre vai estar nos nossos olhos, ou seja, sempre diante de nós essa palavra. Então, ou seja, o mundo não conhece essa palavra, o mundo não entende os princípios que nós conhecemos, mas nós entendemos, aleluia, que esse princípio, a palavra do Senhor, ela nos traz fé. Glória a Deus. Aleluia. E nós sempre vamos falar de fé. Se nós vivemos pela fé, nós temos que falar de fé. Aleluia. E nesta manhã não é diferente, que você possa sair desse lugar com um pouquinho mais de fé. Pedro disse a Jesus: Senhor, acrescenta a minha fé. Por um mundo, como o pastor falou há pouco, no mundo que nós estamos vivendo, vamos dizer assim, uma palavra bem prática, o mundo está de ponta cabeça, está de cabeça para baixo, mas nós estamos de pé. Aleluia. Não pelos nossos méritos, não porque nós somos, mas é porque nós cremos, é por aquilo que cremos, por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós vemos pela palavra, pelos olhos da fé, não pelos olhos carnais. Se nós olharmos pelos olhos carnais, nós vamos cair, nós vamos perecer. Mas quando nós olharmos pela fé, por esta palavra, aleluia, o nosso coração vai se erguer, o nosso coração vai se encher, o nosso coração vai se renovar a cada dia. Como nós percebemos nessa semana, que nós acabamos de falar a respeito dos dias que nós tivemos aí, o culto, a vigília, a adoração, mãos de fé. Se deixar a sua casa, deixar o seu conchego, deixar o seu conforto para estar aqui para adorar, para louvar e buscar o Senhor e buscar a sua presença, isso é fé. Aleluia. Porque eu preciso de fé para que eu possa viver os dias maus, para que eu possa viver os dias ruins. Eu preciso estar com fé no Senhor para sentir cada vez mais que quando eu tiver fé, eu buscar o Senhor, algo novo vai acontecer na minha vida. Algo novo vai acontecer dentro do meu coração. Algo novo vai acontecer dentro da minha alma. Ou seja, para que eu possa estar fortalecido no Senhor, ao ponto que eu possa buscar o Senhor mais e mais, ao ponto que eu possa encher mais dentro da tua presença. Aleluia. Trazendo aqui uma reflexão, ou seja, testemunho da nossa irmã que foi batizada com o Espírito Santo há poucos dias atrás. Aleluia. A maneira com que ela expressou, a maneira que ela falou a respeito do batismo do Espírito Santo. Vamos voltar a falar a respeito do batismo dele. Aleluia, porque é necessário vivermos essa experiência do poder do Espírito. É necessário viver essa experiência para que a igreja se fortaleça.
Aleluia. Como o nosso irmão Lei disse, quando os nossos irmãos foram batizados no dia de Pentecoste, ou seja, eles estavam vivendo o Evangelho, estavam com Jesus, mas no momento que foram batizados com o Espírito Santo, que é aquele renovo, aquele enchimento, é aquela porção a mais, ou seja, saíram com a autoridade do Espírito, saíram com veemência, saíram com intrepidez para fazer notório o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. E para isso é necessário que nós temos fé. Para isso é necessário que nos acheguemos mais perto do Senhor. O próprio salmista diz: para mim é bom aproximarmos de Deus. Para mim é bom aproximarmos de Deus. Aleluia. Coisa melhor não tem igual a essa, é de nós nos aproximarmos do Senhor. Aleluia. Voltamos para o texto. Aleluia. Glórias a Deus. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Que o Senhor tem nesta manhã algo grande para mim e para você. E lemos aqui no verso 17, final 17, diz assim: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Aleluia. Ele foi ungido, foi tomado dessa graça, ungido para curar. E dizendo assim, verso 24: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse o paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Aleluia. Acontece o que com esse homem? A transformação total da sua vida. O Senhor perdoou os seus pecados, porque Ele tem autoridade para perdoar os pecados, mas também Ele disse: tem autoridade para curar. Eu te ordeno, vai, pega o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia. O que acontece com aquelas pessoas que estavam em volta de Jesus? Aqueles opositores ficaram de boca aberta. Os discípulos também ficaram admirados. Então algo grande aconteceu naquela casa, porque o nome do Senhor foi exaltado. A manifestação da glória do Senhor foi manifestada, para que aqueles que estavam ao seu redor, se opondo a alguma coisa, viram que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor que salva, é o Senhor que cura, é o Senhor que libera. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. E nós continuamos com a palavra do Senhor dizendo: imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Aleluia. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Você pode sair desta manhã aqui glorificando a Deus. Você pode sair daqui exaltando o nome do Senhor. Se você olhar para mim, nada vai achar de bom, que o próprio Paulo disse. Se olhar para dentro de mim, nada de bom vai achar. Mas se você olhar para Jesus, tudo de bom você vai achar. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. E todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, possuíram temor, ou seja, daquele temor todo daquilo que estava acontecendo, e diziam: hoje vimos prodígios. Oh, glória a Deus. Outras palavras dizem: hoje vimos coisas sobrenatural. Aleluia. O que você vem buscar na igreja? O que você vem buscar ao Senhor? Quando você entra dentro desse lugar, quando você entra para adorar a Deus, sempre diz: quando onde o Senhor está, alguma coisa acontece. Aleluia. Nós nunca sairemos vazios da presença do Senhor. Nós nunca vamos sair vazios quando nós entramos na presença do Senhor. Por quê? Porque a sua presença, a sua graça, a sua misericórdia, ela é infinita. Aleluia. A partir do momento que nós vamos para a casa do Senhor, a gente sempre vai com um propósito. Sempre vai ser esse: de adorar e louvar e glorificar o nome dEle. Porque Ele se faz presente. Uma palavra do Senhor que diz que tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Aleluia. Então quando nós vamos para a casa do Senhor, nós não podemos vir: será que vai acontecer alguma coisa? Eu vou por vir? Não. Venha o único propósito exclusivo de adorar o Senhor. E quando Ele manifesta a sua presença, quando Ele manifesta a sua graça, algo grande acontece. Bendito seja o nome de Jesus. E quando esse homem chegou diante do Senhor, chegou diante da sua presença,
algo grande aconteceu na vida deste homem. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Então, amados, essa palavra que vem ao nosso coração nesta manhã, essa palavra que fala ao meu coração e ao seu coração, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Glória ao nome de Jesus. Então, quando nós temos aqui esse testemunho, essa bênção, esse milagre acontecendo na vida desse homem, a Bíblia não relata, mas com certeza algo que estava ao redor, algo que estava em volta dessas pessoas, aquela multidão que estava naquela casa, pôde presenciar, e com certeza algo aconteceu através desse testemunho, através desse milagre, através dessa graça que ali foi operada naquele homem. Muitas pessoas foram edificadas e também muitas pessoas podem ter sido curadas pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. E esses 4 homens que levaram esse paralítico, aleluia, esses 4 homens que levaram esse paralítico, esse enfermo, qual foi essa situação, essa atitude que foram tomada deles? Louvado seja Deus. E talvez aqui nesta manhã alguém falou para você: vamos à igreja do Senhor, e você está colocando impedimentos. Vamos à igreja do Senhor porque lá tem vida, lá tem salvação, lá tem milagres, lá tem bênção. Nós não vamos simplesmente numa festa cotidiana, mas vamos numa festa que é muito mais importante. Nós vamos num lugar que é muito mais importante, ou seja, onde habita a presença do Senhor, onde habita a presença do poder do Espírito Santo, onde habita a presença do Pai. Ali você pode ter essa experiência, como esse homem teve essa experiência, ou seja, ele não sabia por onde começar, não sabia como chegar, mas teve 4 homens que teve, aleluia, a direção do Espírito, a direção do Senhor, para trazê-lo à presença do Senhor. E hoje você está aqui por talvez alguém te convidou, hoje você está aqui por alguém que falou: vamos na casa do Senhor, que lá Ele ordena a bênção, lá Ele ordena a graça. E se você está aqui nesta manhã pela primeira vez ou segunda vez, que alguém que falou: olha, vamos na casa do Senhor, lá tem algo para a sua vida. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que ela nunca volta vazia, ou seja, a palavra do Senhor, ela é sempre atual. Diz uma palavra no canto que diz que a palavra do Senhor é mais atual do que o jornal de hoje. Ela é mais atual que o jornal de hoje. Aleluia. Se ela é atual a cada dia, por que eu não crer, por que eu não buscar e não entender, procurar buscar essa graça, essa palavra para aquilo, para a minha necessidade, aquilo que está ansioso no meu coração por algo? E nesta manhã, esta é a palavra que o Senhor fala ao seu e ao meu coração. Ele tem algo maior que você possa imaginar. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. E dizendo aqui a palavra, voltando um pouquinho atrás aqui, diante do Senhor, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Alguma coisa que condena sempre é o nosso eu. Às vezes o inimigo coloca alguma coisa dentro do seu coração, dizendo: se você vai lá, você não vai conseguir nada. Você já está derrotado, ou seja, não tem mais nada, não tem mais jeito para você. E essa autoridade que o Senhor nos dá mediante a sua palavra, essa autoridade que o Senhor nos dá dizendo: perdoados estão os teus pecados, porque Ele tem o poder de perdoar os pecados. Aleluia. Que foi através do sangue de Jesus Cristo, os nossos pecados foram perdoados. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. E, aleluia, e esse poder, essa autoridade, essa unção que estava sobre Jesus naquele momento, para trazer a Ele perdão para os seus pecados, e ele creu na palavra, ele creu no poder do Senhor, e ali foi algo tremendo que acontece na vida desse homem. Aleluia. E essa reflexão que a palavra do Senhor nos dá nesta manhã: louvado seja o nome de Jesus, perdoados estão os teus pecados. Aleluia. Este é o poder do nome de Jesus, que além de curar, além de salvar, Ele tem o poder para que nesta manhã você seja perdoado os teus pecados.
Porque Ele dá esse poder, Ele tem essa autoridade de perdoar os seus pecados, como meus pecados são perdoados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Essa experiência, amados, essa experiência desse homem trouxe notório aquilo que eles estavam vendo, trouxe notório aquele momento que eles fizeram tanta, olharam aquilo, pensando que não ia acontecer nada, mas o Senhor trouxe algo grande e glorioso na vida daquele homem, ao ponto de dizer que todos estavam atônitos, davam glória a Deus, possuídos de temor, e diziam: hoje vimos prodígios. Aleluia. Você quer algo que acontece na sua vida? Você quer algo que acontece dentro do seu ser? Você quer algo que acontece dentro do seu coração, que muitas vezes, olha, está embargado, está travado, não consegue? Hoje é manhã de milagres. Hoje é manhã de prodígios. Hoje é manhã de algo grande na sua vida, porque você não está olhando para mim, não está olhando para minhas palavras, você está olhando e crendo nesta palavra, que é a palavra do Senhor. O Senhor tem poder nesta manhã de agir na sua vida aquilo que está parecendo ser impossível. Mas lembra-se que para o Senhor todas as coisas são possíveis. Aleluia. Eu queria que você meditasse nessa palavra. Eu queria que você se colocasse diante do Senhor, mediante esta palavra, no poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Por isso que eu quero que você reflita que esta manhã é uma manhã de milagres. Esta manhã, pode dizer, é uma manhã de prodígios. Porque não crê na palavra do Senhor? Prodígios, coisas sobrenaturais, vem da parte do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso ser e para o nosso viver. Bendito seja o nome de Jesus. Eu queria convidar aqui os nossos irmãos do louvor, e que vocês venham refletir esta palavra, para cantar novamente esse último canto que foi cantado, que Ele é Deus para fazer milagre no nosso meio nesta manhã. Ele é Deus para fazer prodígios em nosso meio nesta manhã. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que você se colocasse em pé. Vamos louvar esse cântico. Nós já louvamos, nós adoramos, mas que você venha repetir novamente esse cântico, para que ele venha inteiramente introduzir dentro do seu ser, dentro do seu coração, dentro da sua alma, que você possa se abrir e se derramar na presença do Senhor. Que nesta manhã o Senhor tem algo para acontecer na minha e na sua vida, se você crê no nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Grande Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. E nesta manhã você vai ver algo acontecer. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Amo Jesus. Manifesta a tua glória nesse lugar, Jesus. Deus seja louvado nesta manhã, aleluia. Dos vícios dessa geração, Oh Espírito Santo, para que a esperança e liberdade. oh Amo Jesus. Teu nome
Ele se faz presente neste lugar. Tu és poderoso, Senhor. Aleluia, no meio do teu povo e dos teus filhos. Oh, Santo Eterno Pai, creia no Senhor nesta manhã, igreja. Oh, creia no Senhor nesta manhã, porque a presença do Senhor é neste lugar. Oh, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Começa a adorar ao Senhor. Levanta suas mãos e começa a adorar a Ele. Oh, aleluia, aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, aleluia. Dá no seu coração, não deixa nada que perturbe. Deixa Ele tomar cuidado da presença do Senhor. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Levanta a oração, restauração, retorno. Vida como nome de Jesus. Nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Graças a Deus. Bendito seja o nome de Jesus.